E qual é o terceiro pé do tripé? Aí sim, entra o modelo de sustentabilidade eficiente. Por quê? Porque tudo isso que eu falei até agora, né, do intangível, que isso aqui é importante, mas isso não é o principal, etc. Eu acredito nisso, tá? Mas para você ampliar o impacto e para você ter sustentabilidade no tempo, ao longo do tempo, por 10, 15, 20, 30 anos, você precisa de um modelo de sustentabilidade eficiente. E aqui eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de grana. Gente, vamos lembrar que é aquela frase que eu vou botar entre aspas, que eu ouvi de um colega de uma outra instituição, que é o seguinte: ó, fazer o bem não tem preço, gente, mas tem custo. Fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Então, assim, para você poder conseguir construir, né, uma ONG independente, né, que eu chamo da nova ONG, né, o conceito de nova ONG. Nova ONG. É uma ONG, deixa eu botar 2 pontos, enxuta, independente e sustentável. Esse aqui é o princípio do processo. E você precisa, para isso, um modelo de sustentabilidade eficiente. Só recordando, gente, o que é o modelo de sustentabilidade eficiente? É um modelo que segue alguns requisitos, tá? Modelo de sustentabilidade pode ser uma doação, pode ser uma emenda parlamentar, pode ser uma lei de incentivo, pode ser um edital, pode ser um convênio público, uma subvenção pública, etc, etc, etc. Todos esses são modelos de financiamento, né, das instituições do terceiro setor, são modelos muito tradicionais. Para mim, tá? Para mim, são modelos que estão obsoletos. Os modelos mais modernos, na minha opinião, que eu defendo aqui, são os modelos de sustentabilidade eficiente, que precisam seguir alguns, vou botar aqui, ó, pré-requisitos. Primeiro, tem que ser um modelo que seja escalável. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso. Seja um modelo que tenha autonomia, que te permita ter autonomia. Terceiro, um modelo que gere receita recorrente. E, por fim, um modelo que gere valor para o seu apoiador. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um. Presta atenção. A gente tem que romper com a lógica tradicional do terceiro setor, que é você querer resolver o seu problema financeiro a partir de uma parceria, de um financiamento, de um convênio, de um edital. Você não tem escala, né? O que é mais comum no terceiro setor? O mais comum no terceiro setor é você querer o edital de 1 milhão. Você quer ganhar aquele edital de 1 milhão, você quer um patrono, você quer aquele patrocínio de uma empresa, você quer a emenda parlamentar, entendeu? Você quer resolver o seu problema com uma tacada só. Tá? Na teoria, ótimo, na prática, terrível. Por quê? Porque você junta todos os ovos na mesma cesta. Aí você ganha aquele convênio, você acaba focando na execução daquele convênio, daquele edital, daquele contrato, daquela emenda, e aí você depois vai ficar na mão desse processo, porque é um processo que vai acabar. Tem início, meio e fim. Eu defendo outro modelo. É o modelo de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês, tá? Vou dar um exemplo nosso aqui. Programa Jovem Aprendiz.
A gente aqui é um modelo de sustentabilidade eficiente? Sim. Por quê? Primeiro, porque ele é escalável, tá? Então, eu comecei aqui atendendo uma empresa, né? Hoje a gente atende 97 empresas. Começamos com poucos jovens. Hoje a gente atende mais de 500, tem mais de 500 jovens, tem que atualizar esse número, matriculados no programa. A gente recebe por jovem matriculado. Certo? Então, a ideia de um modelo que você pode ter escala dilui o seu risco. Eu não estou na mão de uma empresa, são 97 empresas. Tem empresa que está diminuindo a cota de aprendizes, porque está diminuindo o número de funcionários, tem empresa que está aumentando. Ah, Alexandre, mas você depende da lei, né? A gente depende da lei, é verdade. Tem uma legislação que obriga as empresas a cumprirem cota. Agora, o que é importante? O que está por trás dessa legislação? Que, na verdade, a legislação ela dá forma a uma política de Estado. O Jovem Aprendiz, gente, é da época de Getúlio, é de 1943, é da época da consolidação das leis trabalhistas, é da época que surge o Sistema S. Foi criado no mesmo decreto presidencial o Jovem Aprendiz, na época era Menor Aprendiz, e o Senai, que foi o primeiro dos S, 1943. Então, ano que vem, é uma política que está fazendo 80 anos. Passou por governo militar, por governo de esquerda, governo de direita, governo de cima, governo de baixo, governo... Enfim, não é uma política de governo. Tem governo, olha só, presta atenção, tem governo que joga a favor, que ajuda, promove, estimula. Tem governo que joga contra. É verdade, tá? Mas, contudo, todavia, entretanto, como é uma política de Estado, ela está meio que protegida, vamos botar entre aspas. Por quê? Porque ela é de interesse público. A população, os aprendizes, né, as famílias dos aprendizes são milhares, centenas de milhares de aprendizes que são atendidos todo ano. Eu estava vendo uma palestra do Ministério do Trabalho, hoje tem uma fila de 6 milhões de jovens e adolescentes cadastrados procurando vagas. 6 milhões. Quantas, né? 6 milhões de jovens, talvez um pouco menos, né? Talvez tenha irmãos aí, não seja 6 milhões de famílias. Talvez seja 5 milhões, 4 milhões de famílias. Mas olha a escala. Então, assim, vai ter político que vai ajudar, vai ter político que vai atrapalhar, é verdade. Mas a política de Estado já vai fazer ano que vem 80 anos. Entendeu? Enfim. E aí eu vou falar para vocês, né? É um programa que há 16 anos nos trouxe a sustentabilidade na Viva Lagos. 16 anos. A gente tem aqui empresa que há 15 anos, todos os meses, nos remuneram para a gente cuidar dos jovens deles. E aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque o segundo requisito é autonomia. Qual é o conceito aqui de autonomia, gente? Rapidinho. Qual é o conceito aqui de autonomia? O conceito de autonomia aqui é que a gente rompe com a dependência. Tá? Nada me impede de diariamente visitar novas empresas. E aqui o conceito é um pouco mais amplo, né? Não é empresa, é estabelecimentos de qualquer natureza. Ou seja, clubes, cartórios, cooperativas, sindicatos, que mais? Clubes, igrejas, proprietários
rurais, instituições sem fins lucrativos, condomínios, empresas, enfim, não é só empresa, não é só estabelecimento com finalidade comercial, tá? Também são estabelecimentos com finalidade social, tá? Então, a autonomia é a lógica de você romper com a dependência. Terceiro ponto. Para ser eficiente, tem que ter um modelo de sustentabilidade recorrente. Por quê? Porque é muito importante que você seja capaz, sua instituição seja capaz de gerar receita todo mês. E essa não é um padrão das instituições. Aquela coisa do edital de 1 milhão, você recebe um valor de 1 milhão no ano, e aí você fica, né, nesse vácuo. Aqui não. Aqui a gente tem receita recorrente. Todo mês, 97 empresas estão pagando a gente pelo serviço prestado. Tem empresa que paga centenas de reais, tem empresa que paga dezenas de milhares de reais. Entendeu? Então, assim, vai variar de acordo com o programa, de acordo com o número de jovens, mas o que é importante é que aqui, quando você tem contratos firmados, você tem previsibilidade, você consegue se planejar, entendeu? Você faz planejamento aqui. Por quê? Porque você tem já uma visão de futuro. Não é aquela coisa de você não saber de onde vai vir o dinheiro no próximo mês. Isso é loucura. Isso dá um desgaste emocional para a gente. Eu já vivi assim, não quero mais não, Deus me livre. E aí entra um ponto fundamental, né? Quem já me acompanha aqui sabe que o modelo de sustentabilidade eficiente tem que ser capaz de gerar valor para o apoiador. Essa é a nova era do terceiro setor. Não adianta mais você só gerar valor para o seu beneficiário final, você também tem que ser capaz de gerar valor para o seu apoiador. Entendeu? Então, no nosso caso aqui, no Jovem Aprendiz, por exemplo, está um dos modelos que a gente tem implantado aqui na Viva Lagos, a gente atende uma demanda da empresa. A empresa tem, né, que matricular o jovem no programa de aprendizagem, escolhe o nosso programa e vida que segue. E aí a gente qualifica o jovem, a gente acompanha o jovem, a gente orienta a empresa e é maravilhoso. Por quê? Porque quando você gera valor, isso aqui que é fundamental, gente, olha só. Você sai de uma relação, peraí, deixa eu escrever direito aqui. Sai da relação de caridade para uma parceria. Percebe? Quando você vive uma lógica de caridade, você só pode ter um movimento: agradecer. Se a sua instituição depende da caridade das pessoas ou de empresas, veio dinheiro, não veio dinheiro, veio muito dinheiro, veio pouco dinheiro, atrasou o repasse, atrasou a doação, de qualquer maneira, você só pode fazer uma coisa: agradecer. Né? A pessoa está doando, enfim, agradecer. Agora, o aluguel não agradece se você atrasar, a conta de luz não agradece se você atrasar, a internet não agradece, a equipe que você, de repente, tem que pagar não agradece. Então, é complicado. Porque aqui em cima, ó, uma das questões mais básicas, né, óbvias, mas às vezes o óbvio é preciso ser dito. Por que é muito importante você gerar receita todo mês? Por que você precisa gerar receita todo mês? Sabe por quê? Porque você tem despesa todo mês. Óbvio.
Você não pode ter um descasamento, né? O fluxo de caixa da sua instituição. Se você tem despesa todo mês de luz, de aluguel, de equipe, de materiais, etc, 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 você precisa ter receita todo mês. Ó. Mas não é assim que a gente trabalha, não é assim que funciona o terceiro setor. Aí você fechou lá um convênio com a prefeitura da sua cidade, tem lá um cronograma de desembolso, o processo da prefeitura está andando, você está contando com aquele dinheiro, aí cai em exigência na controladoria, cai em exigência na procuradoria do município, aí questiona alguma prestação de conta, aí dá um problema numa certidão, aí ou às vezes a Secretaria de Fazenda, de Finanças, atrasa. É para pagar tal data e não paga. Por quê? Porque vai priorizar o servidor, vai priorizar a merenda, vai priorizar outros tipos de despesa. Não é assim? E aí, você não adianta você ligar para a empresa de luz, de água, de um aluguel e falar, olha, infelizmente a prefeitura atrasou. Vão cortar a sua luz. Vai ter desgaste com o locatário. Não é verdade? Então, gente, para você poder trabalhar com dignidade, a gente não quer muito, não, gente. Não é verdade? Nós não queremos muito. A gente quer só ser respeitado, poder trabalhar com dignidade. Porque olha que loucura. Eu, você, nós, a gente trabalha, acorda todo dia para ajudar o próximo. E às vezes a gente fica numa angústia, num desgaste, entendeu? Numa ansiedade. Por quê? Porque as pessoas prometem e não cumprem, porque os processos atrasam, porque ninguém quer saber que você é ONG e vai meter você no prego mesmo, vai acionar, vai sujar seu nome, etc. Entendeu? Ou pior, vai questionar a sua integridade. Quer ver acabar comigo? Aí eu fico bravo. É questionar a minha integridade. Entendeu? Eu posso errar. Eu erro, claro, posso errar. A gente não é perfeito, mas não questiona a minha integridade, não. Porque a gente trabalha sempre em boa fé. Essa é a verdade dos fatos. Eu estou falando aqui, obviamente, por mim, tá, gente? Mas eu acho que é um princípio que tem que nortear qualquer instituição do terceiro setor, tá?